Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Durante toda a semana retomaremos as sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A ordem das sabatinas foi estabelecida a partir da confirmação das assessorias dos candidatos. E o convidado de hoje é José Sarto, do PDT. Quais os principais desafios para o candidato José Sarto nesta disputa? Qual o peso dos padrinhos políticos na eleição de Fortaleza? Quais as principais propostas do candidato para as áreas de saúde, segurança, emprego e renda e mobilidade? O que permanece e o que muda em uma possível nova gestão? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024 e contamos com a sua companhia. José Sarto é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará. O convidado é o atual prefeito da cidade de Fortaleza e candidato à reeleição. Foi vereador por 2 vezes e presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza. Foi deputado estadual por 7 mandatos consecutivos e presidiu a Assembleia Legislativa. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, o jornalista Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. E eu queria começar perguntando qual é o diferencial competitivo que o senhor apresenta numa candidatura, numa eleição com tantos candidatos, né? Uma eleição acirrada. O que o candidato José Sarto apresenta de diferencial diante dos demais candidatos? Tá, obrigado, Michele, obrigado, Oceli, obrigado, Erivaldo, pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio meu estar conversando com vocês. Eu diria que o que a gente tem proposto para Fortaleza é um processo de mudanças que está em curso. Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste, Fortaleza é a melhor educação do Brasil, Fortaleza é a capital brasileira que mais investe em juventude de todo o Brasil, é uma capital reconhecida nacional e internacionalmente pela mobilidade urbana, e é uma capital que tem sido colocada como principal destino turístico nacional e internacional. Fortaleza hoje está em outro patamar. Essas são as credenciais que eu apresento para a população de Fortaleza, lembrando que ao assumir a prefeitura eu estava em plena pandemia e eu dediquei os primeiros 2 anos para o combate à pandemia e tornamos Fortaleza campeã nacional de vacinação. Por isso que Fortaleza pôde retomar a atividade econômica e hoje, com muito orgulho, a maior economia do Nordeste. Prefeito e candidato, o senhor começou a propaganda no rádio e TV se explicando do que os opositores chamam de ausência. Há quem diga que o senhor se ausentou a metade do mandato, apareceu agora, que é a campanha, justamente o senhor falando aí dessa parte da pandemia. Eu pergunto ao senhor, é um bom começo um candidato começar uma campanha se explicando de uma crítica aparentemente forte que a oposição faz? Erivaldo, ainda bem que parcela da população brasileira está se esquecendo da pandemia, mas existem alguns que não se esquecem da pandemia, fazem uma crítica que não é republicana, porque quem não lembra. Vamos nos lembrar aqui, eu assumi em janeiro de 2021. 1º de janeiro era uma sexta-feira. Na segunda-feira, quando eu fui à prefeitura, eu já tinha tido aqui o relato de 10 mil mortes em Fortaleza. E eu, como médico, liderei com uma equipe valorosa de saúde a pandemia, a vacinação, abrindo leitos para a Covid, contratando pessoal. Acho que todo mundo lembra, ampliando os locais de vacinação, vacinamos em shopping centers, no centro de eventos de Fortaleza, nas escolas municipais, além das postos de saúde pública, e fizemos de Fortaleza campeã brasileira de vacinação. Querer esquecer isso é um desserviço, primeiro, quando a gente esquece porque a gente não tem mais nem lembrança da pandemia, isso é muito bom, porque a pandemia é um momento muito doído da vida mundial, da história mundial. Mas eu, como profissional de saúde, mesmo tendo tido
Covid, durante a campanha eleitoral, na campanha passada, fiquei internado, fui para o UTI, mas eu, assim que voltei, assumi a prefeitura, eu fui para a linha de frente vacinar a população. Eu estava trabalhando, vacinando, tanto é que resgatando essa história, e todos os registros jornalísticos da época mostram que Fortaleza foi a campeã brasileira de vacinação. E isso fez com que, se você também observar o crescimento econômico de Fortaleza, do período pandêmico para cá, nós tivemos um crescimento vertiginoso, porque nós fizemos um excelente trabalho em vacinação. Isso fez com que a nossa economia retornasse precocemente, e a gente ascendeu no crescimento econômico. Fizemos de Fortaleza com muito orgulho. Nós fizemos de Fortaleza a maior economia do Nordeste. As críticas é natural. Ainda bem que não se fala em nenhum equívoco de má conduta da gestão. Nós temos uma gestão, graças a Deus, que perpassa aí esse mandato todo sem nenhuma, eu diria, incidente com relação a qualquer desvio de conduta, de qualquer secretário, de qualquer outra coisa. Mas nos 2 primeiros anos a gente se dedicou a combater a pandemia. Eu não estava na rede social, não, eu estava na rede de saúde. Eu estava na rede de educação. Enquanto muita gente estava condenando o uso de vacina, enquanto muita gente estava dizendo que vacina, se você tomasse, você podia virar jacaré, eu estava vacinando a população. Isso fez com que a gente virasse a maior economia do Nordeste. Perfeito. Um alinhamento político, governo federal, governo estadual e prefeitura, isso atrapalha ou ajuda a gestão? Olha, o alinhamento tem que ser com a política pública da população, com a demanda da população. E, Oceli, a gente tem que perceber que o gestor, ele é um gestor suprapartidário. O presidente que foi eleito, o governador que foi eleito, o prefeito que foi eleito, ele tem que ser eleito para governar para a população. Não cabe mais essa visão tacanha, mesquinha, miúda, de ter que ter um alinhamento. Você tem que ser do meu partido para que eu possa lhe atender. Eu estou aqui representando a população de Fortaleza. Quem está tratando com o governador e com ministros e com o presidente é o prefeito de Fortaleza. Não é o prefeito do PDT. Eu sou prefeito da cidade de Fortaleza. É assim que se impõe a boa política. Quem compreende de maneira diferente, para mim, está equivocado. Candidato, o senhor tem, desde o início da campanha, tecido muitas críticas ao candidato do PT, Evandro Leitão, e isso é de ambos os lados, né? Essas críticas, elas são muito contundentes, algumas coisas até que, né, extrapolam alguns limites ali do próprio campo da disputa eleitoral. No eventual segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno com outro candidato, que não seja o candidato do PT, o senhor se sente à vontade para procurá-lo, vai recebê-lo em seu palanque, porque ideologicamente é quem mais se aproxima do que o senhor propõe para a cidade? Michele, eu não tenho feito particularmente nenhuma crítica pessoal a qualquer candidato. Ao candidato Leitão, a crítica que eu tenho feito é que ele não se apresenta como ele realmente é para a população. O candidato Leitão é hoje presidente da Assembleia e está escondendo um vídeo onde ele subiu à tribuna da Assembleia, está documentado. Entre lá no Google, na internet, bote lá Leitão mais CPI do narcotráfico, você vai ver uma reportagem completa. Isso não é mentira. Veja que isso é uma crítica a uma posição adotada por um candidato que quer ser prefeito de Fortaleza escondendo uma realidade fática. Nós temos o fato. Ele subiu à tribuna da Assembleia dizendo que tinha medo de investigar o crime organizado. E esse candidato agora quer ser prefeito de Fortaleza. Por que ele não mostra o vídeo? E outra, parece que adquiriu o mau hábito de apagar vídeo. Dia desses ele foi fazer uma visita a uma eleitora, ofereceu um brinde e, na sequência, ofereceu tratamento médico. Isso é compra de votos. O Ministério Público, a Justiça Eleitoral já está provocada para se manifestar sobre esse assunto. Isso é uma crítica. É uma crítica feita baseada em fatos. Ele não veio dizer que era mentira. Ele em nenhum momento disse que era mentira. Nem o fato do primeiro vídeo, nem o fato do segundo vídeo. E num eventual segundo turno, evidentemente que eu vou conversar com quem quer que seja, para que a gente possa continuar, ampliar essas mudanças que nós estamos fazendo em Fortaleza. Fortaleza hoje está em outro patamar. Fortaleza
é a 4ª cidade em população do Brasil, a 1ª economia do Nordeste, a 8ª economia das capitais brasileiras. Fortaleza hoje tem um Réveillon reconhecido nacionalmente, é destino turístico de todas as plataformas, Airbnb, todos esses sites. E Fortaleza precisa aprofundar essas mudanças que nós estamos fazendo. Ô, candidato, nessa polêmica do vídeo lá da Assembleia, tem como pano de fundo a crise de criminalidade do estado todo e que repercute aqui muito gravemente em Fortaleza. E aí eu pergunto, como está a agenda do senhor enquanto prefeito e responsável pela gestão municipal com o governo do estado? O senhor acabou de dizer que é prefeito da cidade, que representa toda a comunidade fortalezense. Qual foi a última vez que o senhor se reuniu com o prefeito, com o governador do estado, ou com o governo do estado, né? Para falar de uma forma mais institucional, para lidar com esse grave problema do Ceará todo e de Fortaleza? Olha, eu tive uma reunião com o governador em agosto de 2023. Perdão, ele foi eleito em 22, nós também. Isso. Para você ter uma ideia, quem está nos ouvindo, eu já tive mais reuniões com os ministros do governo Lula do que com o governador do estado do Ceará. Mas é porque o senhor não pede reunião com o governo? Eu tenho registrado vários pedidos de audiência com o governador. Eu só fui recebido 8 meses depois que ele assumiu. Ele já tinha recebido vários prefeitos e eu, como prefeito da capital, não fui recebido. Eu já tive mais reuniões com a ministra da Saúde, com a ministra Esté, com o ministro Lupe, não vou falar porque o Lupe é do PDT, mas com o ministro Barbalho. Eu já tive mais reuniões com os ministros no governo federal do que com o governo do PT aqui no estado do Ceará. Não é por culpa minha que o governador não recebe. A gente tem demandado bastante. Pedido, tem lá registrado vários pedidos de audiência que não foram respondidos pelo governador. Inclusive para tratar de segurança pública? Não, no episódio que nós tivemos aqui, esse aumento absurdo da violência aqui em Fortaleza, basicamente, eu conversei com o secretário de Segurança, o anterior, e conversei mandei pedir para o nosso secretário de Segurança Cidadã entrar em contato com o atual secretário de Segurança para que a gente pudesse integrar todas as nossas ações conjuntas para proteger a população de Fortaleza. A gente tem demandado, eu fui inclusive no evento do presidente Lula aqui, eu fui ao evento do presidente Lula. Isso mostra que eu estou aberto ao diálogo. Me parece que quem não quer conversa é o PT do Ceará. Esse diálogo, ou a falta dele, prejudica o atendimento à população, como o atendimento no IJF, prefeito? Não, Aceli, não prejudica porque eu estou tendo que trabalhar dobrado. No atendimento do IJF, por exemplo, o governo do estado do PT agora, ao assumir o governo, ele cortou recursos para a saúde, ele cortou recursos para o transporte público. Mas mesmo assim, graças à saúde fiscal do município de Fortaleza, a população não tem sido prejudicada. Eu tenho trabalhado dobrado para não prejudicar a população. Candidato, assim, a população toda sofre com essa questão da insegurança na cidade, mas o número de mulheres vítimas de violência doméstica, de feminicídio, tem aumentado, né? Inclusive em 2023 nós registramos o maior número aqui em Fortaleza. Quais as políticas que já foram adotadas e no eventual segundo turno, como é que o senhor pretende enfrentar esse problema de uma forma mais efetiva? Tá. Michele, a violência ela é multifatorial. A prefeitura tem o papel de propor políticas inclusivas, como nós temos feito. Fortaleza é a capital que tem o maior percentual de educação em tempo integral do Brasil. Fortaleza é a capital que tem o maior orçamento para a juventude do Brasil. Fortaleza tem uma política de ampliação dos CUCAs, das areninhas, das escolas areninhas aí, que atinge toda a periferia da cidade. Mas isso, lamentavelmente, não tem sido suficiente. Por conta disso, eu tive que, depois de pensar muito, refletir, além de ampliar a nossa guarda municipal, tornando-a a segunda maior guarda do Brasil, veja bem, em quantitativo, em efetivo. Nós estamos agora capacitando, treinando e armando a nossa guarda municipal e eu vou fazer agora, no próximo governo, um programa chamado Patrulha dos Bairros.
onde essa guarda municipal será direcionada para a periferia da cidade. Recentemente eu entreguei um centro de comando e controle com 7.000 câmeras que estão vídeo monitorando todas as nossas escolas, parques urbanos, grandes eventos. E tudo isso para ajudar o governo do estado a fazer essa segurança pública. O centro de comando e controle, ele tem a integração da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, a Autarquia Municipal de Trânsito localizada num local só, com todas essas câmeras que são integradas de maneira a facilitar a chegada mais rapidamente do agente de segurança. Nós somos a capital brasileira, por habitante, que tem o maior número de câmeras de vídeo monitoramento. Tudo isso é para ajudar ao governo do PT do Ceará, que parece que não faz o mínimo pela segurança do estado e da capital, e a gente está tendo que fazer o trabalhar dobrado. Em termos de ações, assim, o que preventivamente pode ser feito no que tange a essa questão da mulher? Acabei de falar. Preventivamente, a gente tem o maior percentual de educação de tempo integral, a maior política pública para jovens do Brasil. Temos toda já um acolhimento da nossa rede Cuca. Nós temos aí 5.200 bolsistas de Bolsa Esporte, Bolsa Atleta, Juventude Digital, Juventude na Onda, Juventude no Parque. Tudo isso é política que envolve a garotada. O ensino fundamental, por exemplo, do 6º ao 9º ano, ele é todo universalizado. Toda a nossa rede é em tempo integral. Significa o que é isso, para quem está nos acompanhando? Que a criança passa o dia todo na escola. Então, a gente está ampliando as nossas creches, já entreguei 33 supercreches. São crianças que ficam desde o berçário, ficam o tempo todo, o dia todo, num equipamento que tem uma boa estrutura, que tem uma proteção alimentar, que tem uma boa proposta pedagógica. Tudo isso é política de inclusão social. A gente tem feito isso, mas o que tem acontecido? Os nossos equipamentos, tipo Areninha, são objeto de violência pública. Lamentavelmente, a violência tem ocorrido, tem sofrido aí uma escalada enorme pela inoperância do governo do PT do Ceará. Que esses números que a gente tem tido esse ano, eles são aberrantes. Os números de chacinas, de roubos, furtos, assassinatos, tudo isso está eclodindo de uma maneira sem precedentes nas últimas 2 décadas. Então, é preciso que o governo do estado, que é do PT, tome providências concretas. Trazer para cá o secretário, que foi secretário do Rio de Janeiro, que não é exemplo de segurança. Nós não queremos a segurança que tem no Rio de Janeiro. O secretário que foi secretário lá no Rio de Janeiro, quando teve uma intervenção federal. Veja bem, então trazer para cá o que ele foi inclusive saído pela porta dos fundos, tanto do Rio de Janeiro como do Espírito Santo. Então tem que fazer um reconhecimento, tem que fazer um diálogo, fazer uma meia-culpa, né? A gente está aqui para trabalhar juntos. Candidato, eu vou pedir licença, 1 minuto. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato à reeleição a prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. Candidato, vamos falar de taxa do lixo, né? Vamos. O então prefeito de Juraci Magalhães, ele na campanha de reeleição de 2000, naquela polêmica toda, inclusive ele se desgastando ao longo da campanha, ele resolveu eliminar, e ele até falava, jogar a taxa no lixo, né? Tinha até uma cena icônica, né? Que ficou ele jogando ali um papel, amassando e jogando assim num lixeiro. E cortando aqui para 2024, praticamente todos os seus adversários, né, criticam bastante, com as razões deles, né, a taxa do lixo. E alguns dizem que o primeiro ato administrativo, se prefeito for, vai ser eliminar a taxa. Aí eu pergunto para o senhor, já lhe passou a ideia de agora, ao longo da campanha, ou anunciar para a sua eventual segunda gestão,
refletir sobre a taxa do lixo, repensar, quem sabe até mesmo deixar de cobrar? Bom, primeiro dizer que quem criou a taxa do lixo foi o Congresso Nacional. O candidato Wagner, deputado federal, à época, votou a favor de uma lei chamada Marco Regulatório do Saneamento Básico. O candidato Girão, senador, votou a favor desta lei. O candidato do PL é do mesmo partido do presidente que sancionou essa lei. Essa lei estabelece que os prefeitos têm que dizer como vai fazer a gestão do resíduo sólido, sob pena de incorrer no crime de renúncia fiscal. Não é à toa que só 5 capitais brasileiras que não cobram a taxa do lixo, tem São Paulo, que tem orçamento e tesouro suficiente, Goiânia, fora essas 2, as outras 3 estão em processo de cobrar a taxa do lixo. Aqui no Ceará, o candidato Leitão do PT, ele foi relator de um projeto também de lei estadual que prevê a cobração. Veja o consórcio do Cariri. Do consórcio do Cariri, 9 municípios vão cobrar a partir deste ano a taxa do lixo, com a relatoria do Leitão. Então, na verdade, o que eu criei em Fortaleza foi a maior taxa, o maior percentual de isenção. Nós isentamos aqui 70% das residências. Se você observar, inclusive lá em Sobral, tem a taxa do lixo, o governo PSB, que a hoje candidata diz que vai reduzir, mas não pode deixar de cobrar, porque é uma exigência legal. É o marco regulatório que determina que os prefeitos têm que dizer no artigo 35, parágrafo 2º. Eles sabem disso, querem enganar a população. Lá diz que você tem que dizer como é que vai fazer a gestão do resíduo sólido. Então, não é uma decisão fácil. Agora, por exemplo, o candidato do PT também aprovou em tempo recorde o aumento de ICMS aqui no estado do Ceará. A mensagem chegou de manhã e já voltou aprovada à tarde. Nós aqui na taxa do lixo tivemos uma ampla discussão, foi judicializado, o Poder Judiciário definiu que é constitucional, e o que nós temos é uma obrigação. Se a gente tiver uma outra fonte de recursos, nós poderíamos abolir a taxa do lixo. Enquanto não temos, a gente tem que manter. O que nós criamos aqui foi o maior percentual de isenção. 70% das residências são isentas. Prefeito, acho que o senhor é um dos mais experientes em campanha eleitoral dos 8 candidatos, né? Quando a primeira campanha, acho que não tinha nem internet. Era na base do santinho, de entregando de casa em casa, né? Hoje o senhor está fazendo essa campanha com toda a tecnologia, com todas essas novas tecnologias que acontecem e até usando uma nova estratégia que é os óculos Juliette. Por que faz tanto sucesso esses óculos Juliette? Oceli, Juliette, ele é uma tradução da revolta, da manifestação da periferia, das grandes periferias dos grandes centros urbanos. Para quem não lembra, Juliette é uma marcazinha de uma empresa internacional que ficou muito conhecida porque o ator, Tom Cruise, ele fez um filme, Missão Impossível, ele usava a Juliette. E a Juliette passou a ser o sonho de consumo da periferia, que não podia, por exemplo, comprar um iPhone ou comprar um Nike, um tênis Nike, ele passou a usar, a periferia passou a usar Juliette. Então, Juliette, ela é a tradução da revolta, da rebeldia, da angústia, da periferia. E é a periferia de onde eu vim. Eu cresci na Barra do Ceará, sou cria da Barra do Ceará, fui médico a vida toda na periferia da cidade. Vim do interior com 1 ano de idade para cá, fui muito bem acolhido nessa cidade e morei na periferia. Trabalhei na periferia. Juliette é a tradução mais moderna da inquietação da periferia. Candidato, eu quero voltar à taxa do lixo porque tem sido um assunto recorrente na campanha. E o deputado Danilo Forte, quando esteve aqui, nos disse que, através de emendas, é possível fazer esse repasse para que o município possa ter como marcar. Mas deixa eu terminar a questão. Ele disse que é possível, né, inclusive confirmando uma fala do candidato Wagner,
E disse, inclusive, que não recorda de o senhor ter entrado em contato com ele, que o senhor não se comunica com a bancada cearense, que isso poderia ter sido feito através da bancada. Como é que o senhor responde isso? Primeiro que não é verdade que emenda possa ser usada com esse intuito, com essa finalidade. Segundo, também não é verdade que eu não entrei em contato com o deputado em questão. Ele deve ter lá, eu tenho, se você quiser eu te mando, se não for possível agora, mas já já a gente manda um ofício, eu pedindo uma audiência com toda a bancada, os 22 deputados federais e os 3 senadores para discutir emendas para Fortaleza. Basicamente, o que eu argumentava era emendas no custeio da saúde, em virtude do IJF, por exemplo, ele levar quase 800 milhões por ano da prefeitura, quando a gente atende 51% a 52% de uma população oriunda do interior do estado. Então, na verdade, o deputado, se ele procurar lá, ele vai encontrar. Se ele não encontrar, eu mostro a ele o ofício do pedido de reunião com ele, com a bancada, para falar especificamente sobre emenda. Então é uma inverdade, que essa taxa possa ser paga através desses repasses com emendas. Não pode. Nesse mistério não é possível. Talvez o deputado não saiba. E, aliás, o partido dele, União Brasil, tem 2 prefeituras, Salvador e Porto Velho, que cobram a taxa do lixo. Por que eles não usam? Se fosse assim tão simples, por que eles não fazem isso lá? Não é tão simples assim. Candidato, o senhor falou aí rapidamente de saúde pública municipal. É um ponto que une todos os seus adversários. Todos eles falam de uma forma muito contundente, né? De remédios que não existem postos, essa entrega do tuk-tuk dos remédios, segundo a média geral das críticas, é mais publicidade do que realidade, né? Os gargalos em filas de espera, em reformas de equipamentos que gerou uma série de transtornos, né? E o senhor é médico, o que, na visão dos críticos, agrava um pouco, porque aí é o pecado do pregador, né? Aí eu pergunto, a saúde pública municipal, numa nota aí de 0 a 10, passaria por média, prefeito? Erivaldo, quem tem que dar nota não sou eu. O que eu lhe digo é que tem muita gente que teve uma passagem desastrosa por uma Secretaria de Saúde de um município respeitável, que é Maracanaú, que passou lá um tempo e acha que agora é pós-doutor em saúde pública. Ora, eu sou médico, eu conheço o sistema por dentro e por fora, eu trabalhei a vida toda para o sistema público. Vou lhe contar uma coisa. Eu duvido que hoje, por exemplo, hoje nós temos um aplicativo chamado Mais Saúde Fortaleza. Você pode verificar em tempo real todo o estoque de medicamentos em toda a nossa rede. Não falta um medicamento, não falta um médico. Nós já entregamos, eu já entreguei 2 hospitais, o Gonzaguinha do Zé Walter, o Frotinha de Messejana, e vou entregar dia 16 agora a primeira etapa do Gonzaguinha de Messejana, com 38 leitos. Lá serão 107 leitos. Portanto, já entregamos 3 hospitais. Já construí 24 novos postos de saúde. Estamos entregando remédio em casa. E a entrega do tuk-tuk, ela é feita criteriosamente. Primeiro, a quem mais precisa. Pacientes acamados, pacientes idosos, pacientes que não têm condição de se deslocar, que estão com cuidadores. Então, tudo isso é feito através de um cadastro. Hoje nós já atendemos a 3 mil pacientes em casa e cada mês nós estamos ampliando a quantidade de pacientes que recebem remédio em casa. Agora, saúde é um problema que não se resolve assim não. Nós passamos aí um ano construindo, lembrem-se, esses 2 anos eu estava cuidando da pandemia, abrindo leito, arranjando vacina, contratando gente, vacinando a população. E agora nós ampliamos a rede de atenção básica. Construímos esses 24 postos. E a nossa proposta é agora contratar 1.000 novos médicos para uma próxima gestão, ampliar o atendimento de urgência e emergência, construindo mais 6 UPAs, e fazer uma parceria com a rede privada para reduzir filas de espera, tanto de exames como de consultas especializadas. Isso foi feito, por exemplo, lá em São Paulo, com um resultado muito positivo. Aproveita-se o horário ocioso dessas clínicas de rede privada e a gente aliás já tem convênio com a rede privada, mas nosso programa
é ampliar esses convênios com exames com ressonância magnética, ultrassom, tomografia computadorizada e realizar mutirões de cirurgia, como a gente fez recentemente com catarata, onde nós fizemos mais de 16 mil cirurgias. Então, saúde é sempre um desafio muito grande, mas olha, não se resolve assim num estalar do dedo, né? A telemedicina que o candidato falou, lá em Maracanaú, é uma senhora, está lá na rede mundial dos computadores, Dona Neide, faz uma denúncia que foi no posto lá de Maracanaú, recebeu o medicamento e não tem o medicamento. Deram um papelzinho com o telefone para ela ligar. Ela liga, nunca atende. Essa é a telemedicina que ele está dizendo que implantou. Essa é uma telemedicina de Araque. A nota, temos? Não, eu não posso. Quem deve dar a nota é a população de Fortaleza. O que me compete fazer é continuar trabalhando para que a gente melhore a saúde pública de Fortaleza. Agora, querer dizer que vai trazer o céu para a terra, porque passou alguns meses numa prefeitura, numa secretaria de saúde de uma prefeitura, é enganar a população. Saúde pública, se fosse fácil assim, era bem fácil se resolver. Mas veja, entregamos 3 hospitais, entregamos 24 novos postos de saúde, estamos entregando remédio em casa, fizemos o maior concurso para a saúde de Fortaleza, com 2.241 vagas. Vamos ampliar mais, contratando 1.000 novos médicos, vamos construir mais 6 novas UPAs 24 horas para resolver a urgência e emergência e vamos reduzir as filas de espera. Prefeito, o senhor está tendo nessa gestão uma boa parceria com a Câmara Municipal, inclusive tem uma larga base de apoio, né? E também, inclusive, chamou 7 ou 8 vereadores para participar da sua equipe de gestão. É importante essa parceria com a Câmara? Como é que o senhor vê? Muito importante. Aliás, é por conta dessa parceria com a Câmara de Vereadores, sob a liderança do presidente Cardel, que eu, por exemplo, pude implantar o passe livre estudantil, que agora nós vamos ampliar para os finais de semana, para dar direito a você, estudante, a poder ir para uma praia, para o cinema, para um teatro e utilizar o passe livre estudantil. Você lembra muito bem que a grande luta da classe estudantil era pela meia estudantil. Nunca se falou em passe livre. E ninguém nunca implantou o passe livre. Quem implantou foi a nossa gestão. E é graças a essa parceria com a Câmara de Vereadores que essas políticas, que aliás não faziam parte do meu plano de governo quando eu fui candidato da vez passada. Nós implantamos o passe livre estudantil depois de estudar muito, observar a sustentabilidade desse projeto e agora eu posso garantir que a gente pode estender para os finais de semana. O tuk-tuk dos remédios também a gente não tinha se comprometido na campanha. Eu não tinha me comprometido em construir tantos postos de saúde como nós fizemos agora. E a gente só pôde fazer isso pela parceria que nós temos com os vereadores de Fortaleza, com a Câmara de Vereadores, inclusive vários vereadores da oposição votando em muitos projetos, como o passe livre estudantil, como a operação de crédito para a gente construir o novo Gonzaguinha de Messejana, que é um hospital completamente novo, como as escolas de tempo integral, que eu já entreguei 10, tem outra dezena aí já para sair, como as escolas Areninha, como a infraestrutura, que é o piso do tijolinho que a gente está fazendo na periferia da cidade. Candidato, eu vou pedir licença mais uma vez para um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato a prefeito de Fortaleza pelo PDT, José Sarto. Candidato, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da mobilidade, porque houve avanços significativos, inclusive a grande maioria dos candidatos falam em manter essas políticas que realmente mudaram o perfil da cidade, né? Essa questão do passe livre foi extremamente importante, faz uma diferença muito grande na renda das famílias. Mas há possibilidade, por exemplo, de aumentar essa passagem, a quantidade de passagens que o estudante utiliza no dia, porque às vezes ele tem outras atividades. Isso é possível? O orçamento permite isso? Isso, nós já está dentro do nosso plano de governo de estender o passe livre estudantil para os finais de semana, para que a estudantada possa ir para o cinema, para a praia, para o teatro e durante o final de semana estender esse benefício. O passe livre estudantil,
ele foi uma conquista nossa gestão que fez. Tá todo mundo agora querendo falar sobre o assunto, mas o passe livre estudantil, eu lembro muito bem que a grande demanda da estudantada, e eu me incluo nessa garotada aí, na época que era estudante, era a meia. Que, aliás, a tarifa estudantil aqui é 1/3 do bilhete inteiro. Mas nunca se imaginou que a gente conseguiria fazer o passe livre estudantil, e o nosso é universal. Então, esse passe livre ele não tem nenhum condicionador. Basta ser estudante. Rede pública, municipal, estadual, federal, rede privada, universidade privada. Em algumas cidades do Brasil tem o passe livre, mas eles condicionam a rede municipal, condiciona a rede pública. O nosso não. O nosso passe livre, ele é universal. E o passe livre, para quem não sabe, ele significa comida na mesa, porque uma mãezinha que tem 3 filhos, por exemplo, ela economiza cerca de R$220 por mês. É um valor para quem ganha, numa média, para quem está ou no CAD único, ou quem ganha salário mínimo, é um valor considerável, que significa mais comida na mesa. E a gente vai estender para os finais de semana. Candidato, nos 2 primeiros blocos aqui da Sabatina, o senhor mirou bastante no Evandro, associando ao candidato do PT e também ao capitão Wagner, com várias críticas. Isso significa que o senhor avalia que em um eventual segundo turno, e o senhor estando nesse segundo turno, deverá enfrentar um dos dois, ou a máquina do governo do Estado, ou o hoje líder das pesquisas? Não, a minha crítica foi pela pergunta. Quando você me perguntou sobre o assunto, eu falei, por exemplo, sobre saúde. Quem tem feito uma crítica é o Wagner. O Wagner disse que transformou a saúde de Maracanaú, e você que está nos acompanhando, vocês sabiam que 30 mil pessoas, 14% da população de Maracanaú, vem todo mês para cá para se consultar em Fortaleza. Se a saúde de Maracanaú está um paraíso, por que essa população toda, todo mês, vem para cá se consultar em Fortaleza? A minha crítica é dependente da sua pergunta. Mas, por exemplo, a minha crítica ao candidato do PL, enquanto eu estava liderando a vacinação aqui em Fortaleza, mesmo tendo sido acometido de Covid, pegando a pandemia de frente, fui para a linha de frente, enquanto o candidato do PL estava condenando a vacinação, passando cloroquina para a população tomar, que é uma medicação que pode inclusive matar, passando ivermectina, que é um remédio usado para tratar piolho. E o candidato estava, como replica o líder dele, que é o Bolsonaro, condenando a vacinação. Ora, se Fortaleza hoje é a maior economia, porque durante a pandemia, nós fomos recordistas em vacinação do Brasil. Se você observar o nosso crescimento do PIB pós-pandemia de todo o Brasil, a nossa curva de crescimento é muito maior do que outras capitais brasileiras. E isso se deve basicamente a que a nossa valorosa equipe de saúde, eu estando como médico à frente dessa equipe, pude vacinar. Quem não lembra? Vacinação no centro de eventos, vacinação no Shopping Iguatemi, vacinação no Shopping Rio Mar, vacinação no Cuca do Mudubim, vacinação em toda a rede nossa. Nós tivemos dia aqui durante a pandemia que a gente bateu o recorde de vacinar 30 mil pessoas num dia só. Eu como prefeito de Fortaleza, médico, liderando essa equipe, atrás de arranjar profissionais de saúde, atrás de arranjar vacina, atrás de arranjar leitos para pacientes que porventura fossem acometidos de Covid, pudessem ser bem tratados, e o candidato do PL negando a vacina. Pelo contrário, dizendo que o líder dele, o chefe dele, dizia que se você tomasse a vacina, você iria virar jacaré. Onde já se viu? No começo da pandemia, o ex-presidente brincou, fez chacota. Não, isso é só uma gripezinha. Imitando pessoas que estavam com deficiência respiratória, fazendo chacota da pandemia. Imagina, esse prefeito, imagina, se nós tivéssemos um candidato como esse, um dos bolsonaristas, à frente da prefeitura, como é que seria a vacinação em Fortaleza? Você não teria tido condições de vacinar como nós vacinamos. Se, por outro lado, tivesse um candidato que tivesse medo, teve medo de enfrentar bandido, ia ter medo de enfrentar outro bandido, que é o vírus da Covid. Prefeito, nessa busca pelo voto, né, do fortalezense,
O que você colocaria na vitrine da sua gestão? Seria o empreendedorismo? Seria a educação? Ou outra pasta? Bom, nós temos muitas conquistas. Primeiro, tornar Fortaleza a maior economia do Nordeste. Fortaleza hoje é uma cidade que, desse mês de janeiro a abril, Fortaleza gerou mais empregos do que 15 estados da Federação Brasileira. Fortaleza hoje tem um PIB de 73,4 bilhões de reais. Fortaleza é a capital que tem a melhor educação das capitais brasileiras. Quem não lembra de Fortaleza há 12 anos atrás, quando nós éramos a penúltima em qualidade em alfabetização na idade certa do Ceará. Só ganhávamos de Parambu. E hoje Fortaleza é a capital que melhor alfabetiza na idade certa do Brasil. Saímos da penúltima posição do estado para sermos a primeira educação do Brasil, graças à política que a prefeitura tem implantado, graças à valorosa contribuição dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, professores, gestores, diretores, que têm se empenhado assim de uma maneira fantástica, uma equipe fantástica que a cada resultado a gente vibra, graças à ampliação do tempo integral de ensino. Hoje nós temos tempo integral no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, toda a nossa rede está em tempo integral. Isso graças a um trabalho fantástico que o secretário Jefferson está fazendo hoje, que a ex-secretária Dalila realizou durante esses 3 anos e meio e que fez de Fortaleza a melhor educação das capitais brasileiras. E temos outras, por exemplo, na questão da juventude. Fortaleza é a capital que mais investe em juventude do Brasil. Nós temos aí a Rede Cuca, que temos 5 equipamentos, vou entregar o 6º, que é lá do Vicente Pinzon até o final do ano. São equipamentos fantásticos que mudam a realidade da garotada da periferia. Nós temos programas como Juventude Digital, que a gente ensina essa garotada a entrar no mercado tecnológico. Temos o programa Fortaleza Bilíngue, que ensina o 2º idioma, não só inglês, francês, espanhol, alemão. Para a população já capacitamos mais de 100 mil pessoas. Temos a Escola de Música de Fortaleza, a primeira escola de música para Fortaleza, que pega garotos, talentos da periferia. Temos as escolas Areninha, que também pega um grande ativo nosso, que é o futebol. Nós temos hoje 128 areninhas aqui em Fortaleza. Então, tem um garotinho chamado Guilherme, lá da escola ali na Aerolândia. Esse garoto tem 10 anos, vai jogar na Itália. É um talento. E como o Guilherme, tem, por exemplo, um garoto lá do Zé Walter, que toca violino de ouvido. Esse garoto nós pegamos o Biqués, pegamos esse garoto, estamos levando na escola de música. É um talento que está lá e a gente está dando oportunidade para essa garotada. Candidato, ainda sobre essa questão da mobilidade, né? Nós temos uma cidade que desenvolveu muita infraestrutura, alargamento de ruas, viadutos, binários. Ainda assim, o trânsito de Fortaleza é um caos. Mesmo com todo o incentivo dado para faixas exclusivas de ônibus, que poderia fazer com que as pessoas optassem pelo transporte coletivo, esse transporte coletivo ele não dá condições de dignidade nem para as pessoas que precisam dele, imagine para quem teria outra alternativa. Então, assim, os ônibus são lotados, eles são inseguros, né? Nos horários de pico parece que a oferta não aumenta. O que é possível fazer em relação a essa questão dos ônibus em Fortaleza e ainda sobre essa questão da mobilidade? Nós tivemos aí também o desenvolvimento de um projeto importante para a cidade como ciclofaixa e ciclovias, mas será que falta educação para a população? Porque constantemente vemos ciclistas sendo atropelados por causa de uma moto que invade a faixa de ciclista, por causa de um motorista que abre uma porta quando o ciclista vem passando. A prefeitura tem faltado com educação para o uso correto do trânsito, para que, por exemplo, o motociclista ele não queira que o candidato prometa uma viseira, enquanto a cidade tem problemas muito mais sérios para ser trabalhado. Então, a questão do ônibus e essa questão da educação para o trânsito de Fortaleza. Na verdade, nós avançamos muito na questão da mobilidade urbana. Nós estamos há 10 anos consecutivos reduzindo o número de mortes em acidentes de trânsito. Isso é uma conquista que deve ser muito celebrada. Só da minha gestão, de janeiro de 2021 para cá, nós conseguimos salvar
554 pessoas que iriam morrer se as estatísticas continuassem assim, decorrência de acidente de trânsito. Hoje nós temos a maior malha cicloviária do Brasil. Já empatamos com Bogotá no modal bicicleta, interligando com todos esses modais de transporte público, de carro, de metrô, de VLT. E a gente precisa ampliar a questão pedagógica, Michele, mas assim, a gente já tem avançado bastante. A pedagogia nunca é pouca, a gente sempre tem que orientar a população. A questão da viseira, eu, em conversa com pessoas que representam a categoria, no trânsito, eu diria, no urbano, realmente multar motoqueiro que está com a viseira levantada não tem sentido. Isso talvez faça sentido no trânsito da zona rural, em rodovias. Mas na zona urbana não faz nenhum sentido, porque nós vivemos numa cidade muito quente. E eu já me comprometi e vou anistiar as multas decorrentes da elevação da viseira nos últimos 5 anos. Essa é uma matéria que quem regulamenta é o Código Nacional de Trânsito, é o Congresso Nacional. Mas como município, eu posso anistiar. Eu posso, que a gente fala em remissão de multas, perdão das multas. E nós vamos fazer isso porque é uma reivindicação justa e legítima da categoria. E ônibus? De ônibus a gente já teve. Na pandemia, é bom que a gente lembre que no período pré-pandemia, a população que utilizava ônibus aqui em Fortaleza era da ordem de 1.200.000 pessoas por dia. A pandemia reduziu pela metade. O que aconteceu com o sistema de transporte público viário do Brasil todo? São Paulo, Salvador quebrou, São Paulo quebrou. São Paulo, eles investem 8 bilhões por mês. Hoje, Fortaleza, para que esse serviço não pare, Fortaleza investe, o município investe 14 milhões de reais todo mês para a gente manter a tarifa, para a gente dar o passe livre estudantil e para que eles possam, nós temos hoje 1.200 ônibus na frota no dia a dia. A população diminuiu, evidentemente, a população que utiliza ônibus diminuiu. E diminuiu, empresas quebraram, e para que mais empresas não quebrassem, a gente teve que dar um subsídio para essas empresas. E nós já pactuamos com o sindicato da categoria que eles estão ampliando a frota. Hoje nós já temos cerca de 72% do total de ônibus com ar-condicionado. Lembra que eles tinham ar-condicionado, mas quebraram. Na pandemia, a redução do quantitativo de pessoas que usavam por dia fez com que eles deixassem o ônibus parado. Esses ônibus quebraram. A manutenção não era feita porque estavam parados e depois que saímos da pandemia, e olha que não voltou nem um pouquinho mais da metade. Hoje deve estar em torno de 700 mil usuários dia, mas era 1.200.000 usuários. Isso, sem sombra de dúvida, abala o setor que tem que ser visto, o setor de transporte público do Brasil, já que foi feito a preferência ou a escolha pelo modal ônibus, né? Transporte público, não o transporte de massa como metrôs, ele tem que ser revisto no Brasil todo, tem que ter uma parceria do governo federal, do governo do estado e dos municípios para manter esse sistema. Porque senão, gente, vai quebrar. Não tem como. Candidato, quebra. Estamos há 4 semanas do dia 6 de outubro, né? A primeira votação, caso seja em 2 turnos. O senhor teme que uma polarização entre o candidato do PT e um representante da centro-direita tire o senhor dessa segunda etapa da disputa? Não, porque eu acho que Fortaleza é uma cidade muito vanguardista. Fortaleza é uma cidade que sabe muito bem que quem vai fazer a gestão, quem vai administrar, não é o Lula que está lá em Brasília, não é lá o Bolsonaro que está no Rio de Janeiro. Quem vai administrar Fortaleza é quem está aqui na cidade de Fortaleza. Essa polarização, ela é desejada pelos dois lados que querem polarizar, evidentemente. Eles querem fazer o jogo do nós contra eles e do eles contra nós. Mas Fortaleza é uma cidade muito inteligente. Fortaleza sabe que quem faz a gestão é quem está aqui, quem conhece o problema, eu estou agarrado nesse problema há 4 anos e com muita modéstia, precisamos aí aprofundar essas mudanças, mas essa mudança começou. Fortaleza hoje é a maior economia do Nordeste, a melhor educação do Brasil, a cidade que mais investe em juventude. São coisas que a gente pode perder.
numa gestão desastrada, a gente pode perder. Isso significa creche para o nosso filho, escola de tempo integral, posto de saúde com médico e remédio, qualidade das nossas vias. Nós estamos pavimentando a periferia toda no piso do tijolinho. Já são 830 ruas. Essas novas ruas não tem problema de drenagem. A gente já faz a drenagem e a pavimentação. Então a população sabe que quem vai fazer a administração da prefeitura é o prefeito que está aqui, e não um ente que esteja lá fora, ou em Brasília, ou no Rio, onde quer que seja. Candidato, eu quero agradecer enormemente por sua disponibilidade, por seu tempo, desejar muita sorte nessa campanha e agradecer sobretudo a você que tem nos acompanhado no programa Eleições 2024, esperando sempre contar com a sua companhia. Até o próximo.